Saudar os nossos irmãos internautas que nos assistem através da Rede Semear, com a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia. Deixe sua Bíblia aberta em Levíticos. Hoje estaremos estudando a 6ª lição. 6ª lição. Creio que já está aí no telão. Com o tema do ano. Adoração, santidade e serviço. Os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Adoração, santidade e serviço. Os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. O tema dessa lição, a doutrina do culto levítico. Lição 6, parte B, a doutrina do culto levítico. Deixei ali uma definição que fala assim: é o ensino que Deus dá ao homem a partir da sua palavra, da revelação divina à sua humanidade, que consta da Bíblia Sagrada. Então, doutrina são instruções dadas por Deus ao homem. Então, foi dada de Deus para Moisés. Instruções bíblicas, são ensinamentos bíblicos. E a doutrina, quando se fala de doutrina, requer de nossas vidas obediência, temor a Deus, porque quando nós não obedecemos a doutrina, os princípios da Bíblia, certamente nós vamos passar por consequências. E no livro de Levítico nós aprendemos que essas doutrinas são leis passadas de Deus para Moisés. E as leis são para ser cumpridas. E quando nós não cumprimos essas leis, certamente nós estamos fazendo o quê? Estamos contradizendo a palavra de Deus. Quando nós pecamos, ou roubamos, certamente nós vamos ser punidos. Nós vamos ser cobrados por Deus. As leis servem para quê? Para que nós viemos obedecer. Dou, por exemplo, aqui uma lei sobre o Código de Trânsito. Uma lei que é para você conduzir a 120 km por hora. Se você passar 160, certamente você vai estar infringindo essa lei. E certamente você vai estar sendo punido por isso. Então, doutrina significa instruções, significa ensinamentos da Bíblia, passada de Deus para o homem e do homem para outras pessoas. Então, quem criou a doutrina é aquele que sabe. Então, nós podemos observar que Deus é aquele que sabe, é o nosso Criador. Deus é quem criou a doutrina. Então, vamos para o texto áureo desta noite. Texto áureo, juntamente com toda a igreja. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmos de número 24, verso 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Texto áureo. O texto áureo no telão.
texto áureo. Texto áureo, verdade prática. Juntamente com toda a igreja, tudo quanto existe pertence ao, e o Senhor deve ser, principalmente o nosso ser. Então nós podemos observar que no livro de Levítico, o povo de Deus não tem dúvida deste fato. Nos 2 primeiros livros desta Bíblia, da Bíblia Sagrada, Gênesis, é mostrado como vieram a existir os céus e a terra. Nós podemos observar que em Gênesis capítulo 1, verso 1, fala assim: se o Gênesis mostra que Deus criou tudo quanto existe, Levítico reivindica dos israelitas que consagram tudo ao Senhor. Ao mesmo tempo, exorta didaticamente, por meio das ofertas e dos sacrifícios, que nenhum ídolo pode ser honrado como nosso Deus. Então, em Gênesis, Deus é o nosso Criador. Em Êxodo, Ele cria as leis, cria a doutrina. E em Levítico, o nosso Senhor, o nosso Deus, exige de quê? Exige honra, exige adoração a Ele. Porque tudo Ele criou, tudo Ele formou. A Bíblia diz que Deus, quando cria a terra, Ele começa pelo princípio. Deus, quando cria, Ele cria pela sua totalidade. A Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra. E quando Ele cria os céus e a terra, Ele cria com um propósito, com uma direção. O que eu quero dizer nessa noite com esse ensino é que Deus preocupa com as nossas vidas. Ele cria a terra e tudo o que existe, toda a sua plenitude foi criada por Ele. Ele fala assim: vou criar a terra, vou trazer tudo sobre essa terra para a nossa existência. Então tudo que está em nossas mãos não é nosso, é do Criador. Vocês não entenderam? Tudo que está em nossas mãos não é nosso, é do Criador. Deus simplesmente confiou aquilo para estar em nossas mãos, para a nossa existência quanto aqui na terra. Porque daqui 10, 20 anos, o que está com você hoje não vai estar mais. Daqui 30 anos, 40 anos, o que está com você hoje não vai estar mais. Então Deus, como Criador, Ele fala assim: olha, vou criar tudo. Vou criar os mares, os peixes, os animais, os vegetais. Mas a honra é para Ele, a adoração é para Ele, a exaltação é para Ele. Então Deus cria para quê? Para a nossa existência aqui na terra. Tudo quanto existe pertence ao Senhor, e ao Senhor deve ser consagrado principalmente o nosso ser. Em Levítico fala aqui também que, dada pelo nosso evangelista Vandes, no tópico 2, os animais e os vegetais são do Senhor. Está escrito em Gênesis 1:11, fala assim: olha, que os animais e os vegetais foram criados pelo Senhor e pertencem a Ele. Essa teologia é mostrada no livro de Levítico, coadunada perfeitamente com o livro de Gênesis, visava conscientizar o povo de Israel que a criação é serva do Criador. A criação é serva do Criador e não pode ser adorada. Por que essa preocupação no livro de Levítico? Por que essa preocupação no livro de Levítico? Porque o povo de Israel era recém-saído do Egito.
onde não se fazia distinção entre o Criador e a criação. No Egito adoravam, como o nosso Evandro Martins falou, boi, crocodilo, falcão, gato, assim como acontecia com os povos da época do Império Romano. Eis porque Deus, ao punir o Egito com as 10 pragas, mostrou quão inúteis eram adorar elementos da natureza. Então, nós podemos observar que os elementos da natureza eram aqueles que adoravam a Deus. Em Salmos 98, 7 e 9, fala assim, brame o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas, regozijem-se também as montanhas, perante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, com justiça julgará o mundo e o povo, com equidade. Então nós só podemos observar que até os animais, a natureza adoravam o nosso Deus. Ao contrário do que eles faziam no Egito. Eles usavam os animais ali não para adoração ao nosso Deus. Então nós podemos ver que os animais, os vegetais, são do Senhor. Pode passar. A leitura bíblica em classe foi lida aqui nessa noite, em Levítico 9, 1 ao 14, feita pelo obreiro Rafael. Pode passar, por favor. Os objetivos específicos, elementos que foram observados e que vamos observar hoje, a saber que a terra é do Senhor, mostrar que os animais e vegetais são do Senhor. No tópico 3, compreender que o ser humano é do Senhor. O tópico 3, compreender que o ser humano é do Senhor. O que eu fico maravilhado é porque Deus, quando Ele cria tudo, Ele fala assim, olha, agora eu vou criar algo diferente de toda a criação. Ele fala assim, olha, eu vou criar o homem, a nossa imagem e a semelhança de Deus. Ele cria o homem parecido com Ele. O livro de Levítico corrobora, ou seja, confirma, comprova a teologia do Gênesis ao estudo da existência de Deus, ao mostrar que o ser humano foi criado por Deus em Gênesis 1, 26. Portanto, há vários dispositivos visando promover o ser humano como obra-prima das mãos divinas. Por esse motivo, os israelitas eram intimados a cuidar do seu corpo, tanto exterior quanto interiormente. Então, Levítico, capítulo 20, verso 7, fala assim, portanto, santificai e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Então, nós podemos observar aqui que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E Ele preocupa, e o nosso Deus preocupa conosco. Aqui nós podemos observar a excelência da natureza divina. Em Gênesis nós podemos observar a excelência da natureza divina. Portanto, nem marcas nem tatuagens eram admitidas. Ou seja, o ser humano só agradará a Deus se buscar a excelência divina em toda a sua maneira de ser, existir e pensar. Qual é a excelência divina? A maneira de ser, existir e pensar. O que eu aprendo com essa palavra nessa noite? Que Deus não está compreendido no tempo. Ele é eterno.
E com razão que se diz que Deus é eterno, pois carece de princípio e fim. E também porque seu ser não se varia no passado e no futuro. Por que nós temos variado tanto o nosso modo de ser, o nosso modo de pensar? Deus nos criou perfeito. Quando nós variamos o nosso modo de ser, presbítero Reginaldo, sabe o que nós está falando para Deus? Não estou satisfeito por o Senhor ter me criado desta maneira. Não estou satisfeito com a obra das tuas mãos divinas sobre a minha vida. Pessoas variando, mudando. Um dia uma coisa, outro dia outra coisa. Variações. E Deus não agrada de variações. Nada não nos diminui e nada não será acrescentado naquilo que somos. Aquilo que nós acrescentamos em nós, não vai acrescentar em nada naquilo que somos, no nosso caráter, na nossa maneira de ser. Quando Deus criou o homem, obreira Silvia, Ele criou com um propósito. Ele cria com propósito, Ele cria com sentimento, emoções. Sabe para quê? Para que nós possamos comunicar com Ele. Para que nós possamos tirar tempo para falar com Ele. Para que nós possamos consagrar a Ele o nosso ser, a nossa alma, o nosso espírito. Deus, quando nos cria, cria com propósito. Por isso disse Moisés, em Êxodo 3,14, sou aquele que sou, pois o ser dele não conhece nem passado nem futuro. Deus, irmãos, é imutável, uma vez que nele não há variação. Deus continuará sendo o mesmo, hoje, sempre e eternamente. Ele é imutável. Porque nós, o ser humano, tem que fazer mudanças constantemente. Algumas aulas passadas, o pastor Robert falou assim que o mundo de hoje, estamos vivendo os tempos difíceis, conturbados. E eu guardei aquela palavra no meu coração. Estamos mesmo. Veio a pandemia, morreram milhares e milhares de pessoas. Depois da pandemia veio essa guerra aí. Milhares e milhares de pessoas. Durante essa guerra veio esse terremoto na Síria. Quase 50 mil pessoas. E eu questionando para Deus. E falei assim, meu Deus, tenha misericórdia. E depois o Espírito Santo ministrar no meu coração, sabe o que é isso? Deus está balançando a terra, irmãos. Deus está sacudindo a terra a cada dia, para alertar o seu povo a se consagrar mais, a tirar tempo para Ele. E tem muitos de nós, eu falo nós, o povo de Deus está adormecido, pastora Anida. O povo de Deus estão dormentes, muitos estão dormentes. Não estão dando ouvido às coisas que estão acontecendo em fora. E nós temos que dar ouvido a essas coisas. Porque o que eu quero dizer? Porque Deus está no comando de tudo. Nada que tenha acontecido é por acaso. Nada que tenha acontecido é por acaso. Se Deus falar assim, olha, a guerra acabou agora. Acaba, irmãos. Nada que tenha acontecido é por acaso. Existir, Salmos 139, 13, fala assim, tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. O que eu quero dizer com isso? Você não é um acidente, você não é um erro. Você não veio por acaso.
Nós viemos porque Deus queria algo com a vida, com a nossa vida, com o nosso ser. Deus formou você com precisão e carinho. Deus nos formou com precisão e carinho. Antes de você existir, você fazia parte dos planos de Deus. Antes de nós existirmos, nós fazemos parte deste plano de Deus. Meus irmãos, Deus importa tanto com nós, que em Mateus, capítulo 10, 30, ele fala que até os cabelos da nossa cabeça, ele sabe quantos fios que tem. Até os cabelos. Deus, 1 João 4, 9, Deus deu tudo por você. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Ele enviou o seu Filho unigênito, para que nós pudéssemos viver por meio dele. O que eu quero dizer com isso? Que aos olhos de Deus nós somos pessoas privilegiadas, preciosos. Visto que você é precioso aos olhos de Deus e digno de honra, porque eu o amo. Isaías 43, 4 fala assim, olha, ó Deus falando, visto que você é precioso aos olhos, aos meus olhos e digno de honra, e porque eu o amo, darei homens por vocês e povos em troca da sua vida. Mais importante, receber conhecimento das pessoas é receber o conhecimento de Deus. Nós estamos recebendo o conhecimento de Deus neste lugar. Deus não nos criou por acaso. Mesmo algumas pessoas que te julgam mal ou te desprezam, você é muito mais valioso aos olhos de Deus. Nós somos valiosos aos olhos de Deus. Deus está com você. 1 João 4:4 fala assim, olha, filhinhos, vocês são de Deus, e eu os venceram, porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Deus está conosco. Aqueles que o Deus que está conosco é maior do que aqueles que estão no mundo. Você faz parte do povo exclusivo de Deus. Você, porém, em 1 Pedro 2,9 fala assim, olha, você, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação eleita, povo escolhido de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para uma maravilhosa luz. O que eu aprendo com essa palavra? Que por mim e por você foi pago um alto preço. Deus nos escolheu com propósito. Ele queria algo com nós nessa terra. Ele queria algo conosco nessa terra. Porque somos nós os responsáveis, os mediadores da palavra de Deus para os ouvintes, para aqueles que vão chegar na presença de Deus. Somos nós os mediadores. Pode passar. 3. O ser humano é servo e adorador de Deus. O ser humano é o quê? Servo e adorador a Deus. O ser humano é servo. Então nós podemos observar que nós viemos a essa terra, nós fomos libertos da escravidão do pecado, sabe para quê? Para ser servos e adorar a Deus. Somos servos
E Deus, queremos que nós adoramos Ele com pureza, com santidade. Nós somos servos, nós viemos aqui para servir a Deus. Não para ser servido, nós viemos aqui para servir. Servir como? Na totalidade. Nós não podemos servir pela metade, que isso não agrada a Deus. Somos servo. A vida humana é sagrada. O ser humano é servo e adorador a Deus. Sendo Israel o povo de Deus, deve, por seguinte, dedicar-se totalmente ao serviço divino, oferecendo-lhe sacrifício, celebrando seus grandes feitos e adorando-o na beleza da sua santidade. Levítico 1, 2, 23, 2. Então Deus exige que nós sejamos adoradores, que nós viemos celebrar Ele na beleza, adorar Ele na beleza da sua santidade. Então aqui Deus nos exige pureza, exige sinceridade, exige ali comunhão com Ele. Então, em Levítico, nós aprendemos que quando Deus tirou o povo do Egito, e depois da perseguição dos seus inimigos, por esse motivo, a teologia do Levítico era essencialmente memorialista. O libertador de Israel jamais poderá ser esquecido. Contudo, Deus exigia que nenhum israelita viesse adorar outros deuses. Então, aqui a adoração ao nosso Deus, Deus exige adoração, exige santidade. O povo ali no Egito vinha ali para adorar aquilo que não agradava a Deus. Vamos para o subtópico do tópico 3, a vida humana é sagrada. Volta um pouquinho atrás, a vida humana é sagrada. Pulei essa parte. O crente israelita é exortado a ver a vida humana como sagrada. Por isso mesmo, não poderia, sob hipótese alguma, consagrar a sua descendência aos ídolos. Portanto, toda a nação de Israel, como propriedade exclusiva do Senhor, ao Senhor tem que ser consagrada. Então, aqui nós podemos ver que em 1 Reis, capítulo 11, 1 Reis, capítulo 11, verso 7, fala sobre Moloque. Quem era esse Moloque em 1 Reis, capítulo 11, verso 7? Era um deus dos amonitas que era adorado na terra de Canaã. Era um deus dos amonitas que era adorado na terra de Canaã. Irmãos, os amonitas eram descendentes de Ló. A Bíblia em Gênesis capítulo 19, 38, fala que a filha mais nova de Ló, ela embebeda seu pai, e deita com teu pai, e tem filho. E a descendência dos amonitas era daí. E nós podemos ver que dali não ia sair nada bom. Os amonitas eram perversos, matavam a fio da espada. Então os amonitas eram essas pessoas da descendência de Ló, que adoravam outros deuses. Era um deus, o Moleque era um deus pagão. E imagina quem foi um homem, um servo de Deus chamado Salomão. Vou fazer questão de ler aqui para vocês. Salomão, 2 Reis. 2 Reis, capítulo 11, versículo
7, olha o que fala. Então edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, os quais queimavam incenso e sacrificavam os seus deuses, adoravam outros deuses, e isso era uma abominação aos olhos de Deus. Pelo que o Senhor, olha o que o Senhor faz, se indignou contra Salomão, porque desviara o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. Acerca desta matéria, ele tinha dado ordem que não andasse em seguimento com outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Pelo que disse o Senhor a Salomão: visto que houve isto em ti, que não guardaste o meu conserto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino. Salomão foi dar ouvidos às mulheres estrangeiras, se desviou do coração, adorando outros deuses. Sabe o que esse Deus fazia? Sacrificava as criancinhas. Olha aqui para você ver aqui, olha. De início, Salomão tolerava os falsos deuses de suas esposas, mas a seguir desviou-se e passou a servi-los. Sendo Salomão um servo de Deus, passou a adorar o deus Sidônia, Astarote, cujo culto continha ritos imorais e adoração às estrelas. O deus Moabitas, Milcom, ou Moloque, que envolvia o sacrifício de criancinhas ao deus Amonita. Então, Deus reprovou essa atitude de Salomão. E tem muitas pessoas adorando outros deuses, sabe por quê? Porque a fé das pessoas tem se esfriado. E acontece nos dias de hoje, adoração a outros deuses, outros ídolos. Nós podemos ver que tem pessoas adorando seus próprios animais mais do que os seus próprios filhos, fazendo um animal de estimação uma adoração a eles, adorando animais, adorando ídolos, jogadores de futebol, cantores. E Deus não agrada, a adoração é para Ele, a exaltação é para Ele, porque Ele é o Criador, Ele é que nos criou, Ele é que nos fez, Ele é que nos formou, e essa adoração é para o nosso Deus. A Milena essa semana chegou em casa e falou assim: ô pai, vai ter a festa de carnaval. Eu já falei com a professora que eu não participo dessas coisas, adorando deuses pagãos. Já olha, já sabe, as nossas crianças já sabem, já são ensinadas, já estão ensinadas. Por isso que eu falo, nós temos que investir em nossas crianças, nós temos que investir, porque o inimigo não brinca de ser crente, irmãos. O que o inimigo quer é desviar das crianças, é desviar os jovens dos caminhos do Senhor. Festas mundanas, festa que retira essas pessoas dos caminhos do Senhor, porque as crianças, os nossos jovens, eles que vão dar continuidade, o evangelho do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, eles que vão dar continuidade. Amém? Vamos para frente. O sacrifício pacífico. A teologia do livro de Levítico tinha objetivo, antes de tudo, levar os israelitas a servir voluntariamente e amorosamente a Deus. Esse ideal é realçado pelo salmista, Salmo de número 100, verso 2, número 2. A síntese desse ensinamento está no sacrifício pacífico com que Israel mostrava a sua gratidão ao Senhor, Levítico 7, 11 ao 17. Quanto a nós, somos exortados a oferecer a Deus, na pessoa de Jesus Cristo, por mediação
do Espírito Santo, sacrifício de louvor. Isso, na nova aliança, Deus nos cobra para sacrificar Ele, sacrifício de louvores, com coração puro, sincero, oferecendo Ele um culto racional. É sacrifício de louvor, com maneira voluntária, espontânea. Na velha aliança, não. O sacrifício pacífico ali era trazido ao pé do altar ali e sacrificado ali ao Senhor pelo pecado da expiação ou para a oferta do holocausto. Hoje, na nova aliança, Deus requer de nós o quê? Que nós oferecemos Ele de maneira amorosa, voluntária. É isso que Ele agrada de nós. Adorar Ele de maneira sincera, com coração grato a Deus. Porque isso é que agrada o nosso Deus. Não por força nem por violência. Nós vimos a igreja, não é por obrigação, não. É porque nós temos um coração amoroso, grato a Deus. Assim, ó Deus, o Senhor merece tudo de bom o Senhor merece tudo, merece o melhor. É adorar a Deus pela nossa totalidade a Deus. É isso que está falando, olha. Quanto a nós, somos exortados ao quê? A oferecer a Deus, na pessoa de Jesus Cristo, por mediação do Espírito Santo. Quem é que faz isso em nós? É o Espírito Santo. Porque nós não viemos pelo desejo da carne. Porque pelo desejo da carne nós estaríamos em casa. Mas é o Espírito Santo que nos exorta, que nos coloca esse desejo em nosso coração de estar na presença de Deus, oferecendo o quê? O melhor sacrifício de louvor para Ele. De louvor, de adoração. Deus quer o seu povo santidade, seriedade. E isso agrada o coração de Deus. Quando nós colocamos na presença de Deus com seriedade, com pureza, um povo separado, santo, liberto do mundo, para adorar Ele em espírito e verdade. Pode passar? Conclusão: nós somos o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19. E como tais, somos intimidados a andar em novidade de vida, consagrando tudo ao Senhor, a começar por nós mesmos. Então nós somos uma geração eleita, nós somos um povo escolhido, nós somos um povo liberto. Para quê? Para oferecer a Deus novidade de vida, consagrando tudo ao Senhor, começando por nós mesmos, consagrando o nosso ser, a nossa alma, o nosso espírito, consagrando, fazendo de nós o templo do Espírito Santo, fazendo de nós pessoas libertas deste mundo, pessoas santificadas, pessoas puras, para adorar Ele em espírito e verdade. Nós somos uma geração eleita, um povo escolhido, e nós estamos aqui porque nós fomos escolhidos por Deus. Nós somos privilegiados, e Deus quer isso do seu povo, que nós adoramos eles em santidade, com temor e tremor, desviando do pecado, se desviando das coisas que é mal. E Deus requer isso do povo dele. Nós não fomos escolhidos por acaso. Nós somos remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro, irmãos. Nós somos privilegiados. Deus fala assim: olha, eu vou escolher o meu povo, vou fazer do meu povo a minha imagem e a minha semelhança. A Bíblia diz que quando Deus criou Adão e Eva, que eles foram tentados pela serpente. A serpente significa o diabo. Sabe o que ele fala? Olha, o meu povo não toca. Vou enviar o Consolador para guardar o meu povo, o Senhor Espírito Santo. Deus enviou o Senhor Espírito Santo para nos guardar, para nos livrar do mal. Fez do seu povo a sua possessão. Para quê? Para que nós venhamos adorar, para que nós venhamos enaltecer o nome santo do Senhor, para que nós venhamos exaltar a Ele em espírito e verdade. Irmãos, vale a pena.
Já foi preparado um lugar nos céus para a nossa morada eterna. Já foi preparado um lugar no céu para a nossa morada eterna. Ele cria a terra, a Bíblia diz que Ele cria a terra. E tudo que há pertence a Ele. A Bíblia diz que Ele cria os céus. Pensando em quê? Na nossa morada eterna. Lá vai ser lugar de paz, de descanso eterno. E por isso que nós temos que cuidar da nossa alma, do nosso espírito, da nossa mente. Ter uma mente parecida com a mente de Cristo. Porque há lugar certo para aqueles que permanecem fiel, leal à obra do Senhor. Há lugar certo para aqueles que permanecem firmes, se desviando do pecado. Deus preocupou com nós. E tem preocupado, Deus preocupou com todos. Mas Deus deixou um livre arbítrio para que nós viemos escolher entre o bem e o mal. E isso está em nossas mãos. Nós é que vamos escolher o caminho que nós queremos seguir. Mas aqui já tem um povo liberto. Aqui diante de mim já tem um povo salvo, liberto deste mundo, que vai ser recompensado, que vai ser agraciado, que vai ser recebido pelo Senhor Jesus. Esse povo somos nós. Nós somos esse povo. E por isso eu quero deixar essa palavra para os vossos corações, esse ensinamento que Deus colocou no meu coração para vocês. Que nós possamos continuar firmes, constantes, leal. Que nós viemos ser verdadeiros adoradores ao nosso Deus, amém? Quero estar convidando aqui o nosso pastor João Paulo Moreira, que está dando continuidade ao trabalho essa noite, em nome de Jesus.